Ele é engenheiro de formação, mas o seu destino estava traçado nas arenas, onde virou uma das maiores vozes, pioneiro absoluto do esporte de montarias no país. No programa de hoje você vai conhecer a história de Cacá de Barretos, o homem que criou a profissão de comentarista de rodeio no Brasil. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Emílio Carlos dos Santos, mais conhecido como Cacá de Barretos, comentarista de rodeio e vice-presidente da Festa do Peão de Barretos. É um prazer recebê-lo, Cacá. Oi, Joyce. O prazer é todo meu, né? Esse programa que mostra a força do nosso agro, né? Então, ótimo estar aqui com você. Engenheiro de formação e uma das maiores vozes do rodeio, Cacá de Barretos praticamente ajudou a criar a profissão de comentarista no Brasil. Cacá, como que surgiu aí o apelido de Cacá de Barretos? Acho que nem você não conhece o Emílio, né? Não, bem colocado. E dizem que eu que pus o apelido de Cacá, em função do Carlos, do Emílio Carlos. E por incrível que pareça, quando eu era criança, eu dava umas gaguejadas. Então é um contrassenso, né? Um gago virar comentarista de rodeio. E eu penso que eu quis facilitar, né? Já naquela época, ao invés de Emílio Carlos, Cacá ficou mais prático. E você começou menino na festa de Barretos, né? Você já estava envolvido lá, recolhendo garrafas na festa, vendia ingressos. Acho que praticamente você nasceu na festa de Barretos, né? Com toda certeza. Tem um colega de clube, o Fernando Moni, e ele tinha um tio que era diretor dos Independentes, que é a associação que realiza a festa do Peão de Barretos, e eu tinha um cunhado, e nós ficávamos ali, eu imagino, né, porque faz muitos anos, que talvez pentelhando ali e arrumaram um serviço, porque na época não tinha patrocínio e não existia lata. Então os independentes adquiriam as bebidas, tinham um desconto, e só que tinha a obrigação de devolver a garrafa, né? Aí alguém deve ter falado, ó, moçada, reúne uma molecada aí, vamos juntar as garrafas lá no recinto antigo, né? Eu devia ter uns 8 anos, e de idade, a festa estava também engatinhando, vamos assim dizer, e no final tem um brinde. Era um cachorro-quente, uma guaraná e todo mundo ficava satisfeito. De catador de garrafas a presidente, você presidiu aí a associação, né, que realiza a festa 4 vezes, tanto é que a Cacá de Barretos é uma das principais referências, né, praticamente é sinônimo da festa do Peão de Boiadeiro. Como foi essa tua evolução lá dentro, né? Porque você foi crescendo, você foi vendo. Em que momento que você pensou, poxa, acho que dá para a gente comentar aí, dá para a gente incrementar, dá para fazer mais? Ô Joyce, isso nunca fez parte do meu plano de voo. Em 1989, quando o estádio foi inaugurado, um projeto do grande arquiteto Oscar Niemeyer, a Rede Bandeirantes de televisão fez um link ao vivo no último dia. Na época a festa eram 4 dias e eu fui, como eu já entendia um pouco de rodeio, eu fui indicado pela diretoria a acompanhar o narrador, que foi o Marco Antônio Siqueira de Matos, que narrou várias copas, inclusive a final pela Rede Bandeirantes de televisão na época. Ele fazia parte da equipe do Luciano do Vale, e eu fui ser o consultor ali, né? E expliquei as regras, né? A capacidade do estádio, a área em forma de elipse, contei um pouco da história da construção e da história do rodeio. Aí me deu um clique, mas isso ficou armazenado, vamos assim dizer, adormecido. E eu fui presidente eleito em 90 para fazer as festas de 91 e 92, edição de 36 e 37. Para você ter uma ideia, esse ano de 26 é a número 71. E em 93, quando eu deixei de ser presidente, voltou aquilo que estava adormecido, só que na minha cabeça eu seria comentarista apenas da Festa de Barretos.
Só que a partir do momento que eu comentei essa festa de 93 em Barretos, eu comecei a receber convites. Falei, mas pera, parece que eu criei uma função, uma profissão, e o rodeio me levou a conhecer todas as regiões do país, me levou para o México, me levou para Angola, na África, na Rússia e nos Estados Unidos. E entre outros lugares maravilhosos aí, onde eu ampliei o meu networking, ou seja, uma coisa que eu nem imaginava, acabou acontecendo e eu peguei muito amor, né? Que eu fui criado na roça e eu fui aquele moleque que chegou a acordar, a almoçar 8h30 da manhã, porque acordava cedo, né? Eu não aprendi a tirar leite e eu penso que o produtor de leite deveria receber estátua, se possível, transformada em justiça, em dinheiro, né? Vamos assim dizer, que ele é sempre muito sacrificado. E eu me lembro, né, que tinha um canecão, era um pouquinho de açúcar cristal, um pouco de café, tirava na teta da vaca aquela espumona saborosa e nunca me fez mal. Ou seja, eu tomava o leite cru, sem ferver, e enfim, né? E eu tinha um outro serviço também, desnatar o leite. O creme para fazer a manteiga saía de um lado, e do outro lado saía o soro, que é o whey, né? Que ia para os porcos, para engordar os porcos. Uma outra função também foi lavar a desnatadeira, né? Que hoje, com detergente, a coisa fica bem mais fácil, mas na época era no sabão de bola, né? Então, esse lado caipira faz parte da minha personalidade. Eu sou feliz por isso. Você falou que o rodeio te levou para vários lugares, você citou Rússia. Você foi fazer o que na Rússia? Dar palestra lá? Tem rodeio na Rússia? É que todo mundo me pergunta, né? Eu fui dar uma consultoria. O Minerva Foods tem um parceiro lá, e que é o Grupo Miratorg. E um diretor manifestou interesse de fazer um rodeio na Rússia. E o Fernando Queiroz, que é o atual CEO do Minerva Foods, eu falei, não, mas vamos viabilizar isso. Aí o diretor internacional do Minerva me procurou em Barretos, me passou a ideia e, primeiramente, eu não fui da primeira vez, né? Mas sim o Gilberto Mega, que é uma pessoa de Barretos, que foi peão, que entende tudo de organização física do local, e levamos também um serralheiro e um tradutor. E isso foi em 2018, antes da Copa do Mundo. E então o serralheiro, junto com os serralheiros russos, fez uma peça de cada que ia ser usada, o Gilberto escolheu o local, aí nós voltamos em setembro. Fomos em 10 competidores, 5 mulheres e 5 homens, e fizemos uma montaria no cotidiano, né, porque nós tivemos dificuldade de arrumar os animais. Os bovinos, a grande maioria Angus, né, não tem aptidão para pulo, mas as provas cronometradas, tal, eu acompanhei essa molecada, vamos assim dizer. Tive a oportunidade de ficar 3 dias em Moscou, e o evento foi numa fazenda, indo de Moscou para Briansk, que é o caminho que você vai para a Ucrânia. E que na Segunda Grande Guerra foi dominada essa região pelos alemães, então era muito comum encontrar no pasto lá canhão, tanque e por aí afora. Mas foi um banho de cultura. Eu gostei muito de ter conhecido a Rússia, que nunca fez parte do meu cardápio turístico. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves,
fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Ô, Cacá, como que você vê a evolução do rodeio lá de quando começou para hoje? Hoje é um esporte aí, né, reconhecido. O rodeio começou como uma brincadeira e não existia a figura do profissional de montaria, existia o peão de fazenda. Mas eles deram show durante muito tempo. Não tinha regra direito, cada juiz julgava de uma maneira e foi tendo a evolução, até chegar a regra dos 8 segundos, que o competidor no rodeio de montaria ele só é avaliado se ele completar esse tempo que é de 8 segundos. E muita gente não sabe por que 8 segundos, poderia ser 9, 10, 7. É que nesse intervalo de 0 a 8, em observações realizadas nos Estados Unidos pelos americanos, que estão aí 80 anos, começaram 80 anos antes do que nós, a história é muito parecida, e chegaram à conclusão que é nesse intervalo que o animal apresenta, em média, né, onde o animal apresenta o seu maior rendimento. Isso, e depois com a legislação, o rodeio foi muito polêmico, aquela história que apertava o testículo, e a maior prova disso, o maior argumento são as fêmeas, as éguas, que têm ótimas performances e não têm esses órgãos e pulam barbaridade, né? Então, caiu por terra, além de um estudo técnico-científico que foi feito pela Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Jaboticabal, uma das melhores do Brasil, com a participação de 8 professores. Foi feito o projeto CEDEM, ele em bilingue, português e inglês, foi publicado na revista do Conselho de Medicina Veterinária há quase 30 anos, pelo mundo inteiro. Até hoje não teve nenhuma contestação, onde prova que o CEDEM não maltrata os animais. Então, aí, em cima disso, veio a legislação, aí nós temos hoje no rodeio uma segurança jurídica que, infelizmente, o agronegócio não tem. Veja só, e começou com uma brincadeira, né? Hoje é uma profissão, quantos, né, toureiros a gente tem por aí, montadores, né? É uma profissão e são competidores que vão para fora, representam o Brasil lá fora. Os touros de hoje, será que estão mais difíceis de domar do que no passado? Ou talvez o toureiro que evoluiu mais, está mais profissional? Não, acontece o seguinte, o touro de rodeio ele não é domado. O animal pula por índole. Às vezes você experimenta 10 bovinos, nenhum pula. Eu até faço uma analogia, eu gosto de falar sobre isso. Não tem gente que tem cosca aqui na altura do gradil, do gradil costal, aqui, na altura da cintura, que às vezes você cutuca, o cara pula. Mais ou menos o touro tem que ter essa aptidão. Agora, é feito um desenvolvimento, estudos cruzando, e eu não acredito em genética pelo puro ser uma habilidade. Agora, a genética, ela molda a parte morfológica do animal. Então, se chegar à conclusão que o animal, para pular, tem que ter a frente leve e a traseira, a anca pesada, aí sim a genética. Agora, a habilidade, né, se fosse assim, os gêmeos
eram totalmente iguais, existiriam quantos Pelés? Então, a medicina, a ciência, ela faz com que você faça uma pessoa igualzinho o Pelé, mas não com as mesmas habilidades. Mas tem feito um trabalho de cruzamento entre animal que pula, os animais que pulam, tanto um macho como uma fêmea, e tem aí a possibilidade de ter animais puladores é muito grande. Isso evoluiu e também na parte do profissionalismo do competidor de rodeio. Então evoluiu dos dois lados. E isso impactou positivamente, onde nos Estados Unidos o rodeio é bem mais valorizado, a premiação é infinitamente maior que aqui no Brasil. Infelizmente tem esse pessoal do marketing aí que não vive a realidade, fica aí no ar-condicionado e põe coisas na cabeça, não aguenta a pressão dos ativistas, né? Porque o que incomoda lá fora é o sucesso do agronegócio no Brasil. Então, nós temos 16 títulos mundiais. E, recentemente, um menino que nasceu nos Estados Unidos, filho de brasileiro, John Krimber, foi campeão mundial aos 20 anos e ele ganhou recentemente $1 milhão com esse título, que pela PBR, que é uma entidade americana, Professional Bull Riders, que paga esse prêmio em 10 anos, ou seja, durante 10 anos o menino está garantido. Pode ter sido influência do que é o rodeio lá nos Estados Unidos, que é uma coisa muito profissional, é algo gigantesco. Pode ter vindo de lá um pouco, ter influenciado para chegar a essa segurança jurídica que tem no rodeio e que infelizmente a gente não tem no agro? Em 1993, nós fizemos, na prática, nós fizemos a primeira etapa da PBR. Isso, na realidade escrita, vamos assim dizer, não é. Se você consultar, porque nós juntamos os grandes competidores em touros do mundo e conseguimos trazê-los para o Brasil, onde foi um sucesso tremendo. E esse intercâmbio Brasil-Estados Unidos, isso fez com que o nosso esporte crescesse muito aqui em nosso país. E ainda não é reconhecido, principalmente pelos patrocinadores, é uma injustiça. E eles têm medo de patrocinar o rodeio, que eu penso que seja uma miopia em termos de marketing, mas é a realidade, porque o rodeio hoje ele é disciplinado, tem um protocolo registrado no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, tem a lei, ela foi regulamentada nos detalhes, enfim, hoje... Mas foi uma barreira que até hoje ainda tem alguns juízes aí totalmente despreparados assinando sentenças totalmente contra a nossa legislação. E, infelizmente, né, a justiça brasileira ela precisa ser repensada. É uma justiça que pratica muita injustiça, infelizmente. Isso aí é público e notório, igual nós estamos falando aqui. Hoje o brasileiro médio, ele não sabe os nomes dos jogadores da seleção brasileira de futebol, como antigamente, mas ele sabe o nome dos ministros do STF. Exatamente, infelizmente, né? E são posições que deveriam ficar nos bastidores, nem serem conhecidos, né? O Cacá, você falava aqui dos animais, eles são criados só para esse fim, só para rodeio, só para serem montados? Não, antigamente eles eram escolhidos na boiada de corte. Hoje existe um trabalho de você cruzar o touro que pula com uma vaca que tem sangue de animal que pula. A chance de você ter um animal pulador que pula é maior, mas não é certeza. E agora hoje existe um robozinho, que nós chamamos de dummy, que você experimenta os animais a partir dos 6 meses, ou mesmo depois que desmama. Eu não domino muito essa área, que eu não acompanho. Desde cedo ele vai demonstrando essa aptidão. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos
investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. O Cacá, a festa de Barretos é referência. Lá atrás começou com 4 dias, hoje são 10 dias. São 11. 11 dias já? Como que foi essa mudança aí? Você também participou, acho, desse momento, dessa transformação, daquela coisa que começou como brincadeira, de repente foi se profissionalizando? A festa de Barretos ela foi evoluindo. E existe alguns marcos divisórios, né? A entidade foi fundada em 55, a primeira festa foi em 56, que foi o ano que eu nasci. E até eu brinco, né? Quase que eu nasci no Parque de Exposição, né? No recinto antigo. E ela foi crescendo, é uma entidade sem fins lucrativos, amadoristicamente, mas ela foi ganhando pulso. E os fundadores, acredito que nem imaginava que ia atingir o ponto que chegou. Em 1972, nós recebemos a visita do presidente Médici. É uma visita emblemática. E tanto é que todos os anos, independente do presidente que esteja de plantão, nós convidamos. Hoje nós estamos vivendo um momento muito polarizado na nossa política, né? Mas só para ter uma ideia, em 72, o governador Médici, na comitiva dele, estava o presidente da Volkswagen do Brasil. A história tem algumas divergências, né? Mas nós tínhamos um locutor que era muito criativo, o Orestes de Ávila. Uns dizem que ele que falou no microfone que o presidente da Volkswagen já tinha doado um carro para o ano seguinte. E muitos falam que, juntamente com o presidente Médici, e o Mr. Sauer, que era o presidente da Volkswagen no Brasil, que eles gostaram tanto da festa que partiu do próprio presidente, que em 73 o campeão, na época não tinha rodeio de touro, iria ganhar um veículo Volkswagen, que na época foi um Fusca. Isso já foi uma grande revolução. Aí o clube também nem sempre teve bem saudavelmente em termos financeiros, né, os independentes. Enfrentamos alguns perrengues. O presidente de 77 foi pego no laço, que a festa de 76 deixou um pouquinho a desejar em função do clima, né? E a última festa que teve no Parque do Peão, que foi em 84, deu tudo errado. O presidente da época, o Mussa Calil Neto, que hoje é vice-prefeito de Barretos, ele falou assim, foi a pior festa que houve, onde deu tudo errado, frio, a Rede Bandeirantes já envolvida também, nos apoiando. Mas aquela parte ruim, como na vida, despertou e fez com que o clube encorajasse de mudar a festa para o Parque do Peão, que hoje tem uma área de mais de 210 hectares, que é o Parque do Peão. E isso aí
em 85, né, que foi o primeiro ano no parque, 89, antes nós recebemos a visita do presidente Sarney, nós conseguimos viabilizar junto ao governo federal, ao governo do estado, e com recursos próprios, com apoio logístico da prefeitura, nós conseguimos construir o estádio que foi inaugurado. Quando nós ganhamos a eleição em 90 para fazer a festa de 91, a diretoria entendeu que precisava acontecer algo diferente. E eu estava presidente e eu sempre tive uma maneira de administrar em conjunto, né? Nós temos um grande exemplo que é Jesus Cristo, né? Que ele, que é o cara, tinha 12 assessores, né? Conselheiros, então nós resolvemos passar a festa de 91 de 4 para 10 dias. Isso foi uma verdadeira revolução, um choque, mas acabou dando certo. Não tinha shows no segundo final de semana, mas nós tivemos que usar a criatividade e tivemos um braço administrativo aqui em São Paulo. Fizemos em 91 São Paulo Country Festival, que teve grandes shows no ginásio do Ibirapuera, e fizemos rodeio na pista de atletismo. Tanto rodeio em touros como rodeio em cavalos, que foi uma verdadeira revolução também. Aí entendemos que o escritório tinha que ficar em Barretos, as coisas facilitavam. O Marcelo Murta, que era um engenheiro publicitário, com a equipe dele, nos ajudou muito. E para fazer essa festa de 91, nós levamos um susto. O que é que nós vamos fazer? Aí fizemos um encontro das associações dos criadores de cavalo, cada um mostrando a aptidão de cada raça. Fizemos uma etapa do Nacional de Jet Ski na represa do Parque do Peão. Enfim, inventamos moda, fizemos excesso de montarias. Passamos a fazer parte do Guinness Book em quantidade, né? Não em qualidade na época. Aí em 92 nós repetimos a dose e eu voltei em 2002, onde ao invés de 10 nós passamos para 11 dias. Isso fez com que alterasse completamente essas mudanças, a forma de cobrar e o aumento de dias até hoje impacta positivamente na saúde financeira dos independentes. E está chegando agora, né? Finalzinho de agosto, mais uma edição. 20 a 30 de agosto. E a festa é em agosto, para homenagear a cidade, que o aniversário é 25 de agosto. E uma das razões da festa existir é homenagear o herói anônimo do sertão, que é o peão de boiadeiro. Maravilha, é totalmente agro, né? Nós temos a queima do alho, que é uma competição culinária, e também a tradição, né, Jorge? Sim. Nós temos catira, as modas sertanejas, moda raiz, o concurso de berrante, que isso é coisa que nós não podemos deixar morrer. Além, recentemente foi divulgada a relação das provas, né? São 9 modalidades, 1,5 milhão de prêmios, participação de mais de 3 mil atletas de rodeio em nosso evento. Então, nós fizemos um levantamento da origem de quem frequenta a Festa do Peão, de todas as unidades da federação, de visitantes de toda a América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Ásia. E um detalhe, né, dos 645 municípios paulistas, tínhamos paulistas de 642. Agora, Minas Gerais chama atenção. Dos 853 municípios de Minas, o ano passado nós tivemos, por coincidência, mineiros de 645, que representa 20% do público, o paulista representa 52%, e com 5% nós temos Paraná, Goiás e Rio de Janeiro, que dos 92 municípios tinha de 89. Espírito Santo, de 78, tinha de 73, e num pré-levantamento realizado já dos ingressos que foram vendidos esse ano, já está muito parelho, aumentando inclusive os participantes dos municípios do estado. Então, a festa de Barretos é onde o Brasil se encontra. Cacá, muito obrigada pelo Mas eu gostaria de invadir um pouquinho o seu tempo. Por o camping de Barretos, que é muito bem estruturado, final de semana nós chegamos a ter 20 mil pessoas. Agora, você imagina quantas conexões não são feitas ali, inclusive emocionais, com outras amizades. Nas eliminatórias das provas funcionais, o mundo do quarto de milha se encontra em Barretos. Aquilo ali gera amizade, negócios, e
muitas conexões, nós temos os monumentos, os ranchos, os camarotes, enfim. Você que não conhece Barretos, vale a pena. Esperamos você de 20 a 30 de agosto, edição de número 71. É uma experiência com certeza única. Gratidão a você que acompanha aqui. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.